primeiro passo é transformar simultaneamente o deutério e o trítio em plasma. O plasma é um dos estados possíveis da matéria, como o estado líquido, o gasoso e o sólido. O plasma é uma massa gasosa muito quente, obtida pela passagem de uma corrente elétrica, como ocorre nos tubos de neon. No plasma, o núcleo dos átomos e seus elétrons estão separados. Como os núcleos do deutério e do trítio têm a mesma carga elétrica, eles tendem a se repelir. Mas, se aquecermos o plasma eletricamente, a temperaturas da ordem de 100 milhões de graus, os núcleos do deutério e do trítio se fundem. Esta fusão produz um núcleo de hélio e um nêutron livre, liberando energia. Nenhuma matéria sólida conhecida poderia resistir a tanto calor. Por isso, os cientistas pensaram em confinar a fusão nuclear no interior de um campo magnético. Reatores experimentais, os tokamaks, foram desenvolvidos para estudar a eficácia do confinamento magnético. Graças a seus campos magnéticos extremamente potentes, o tokamak poderá eventualmente conter uma reação de fusão. Só então será possível a utilização da fusão nuclear como fonte de energia. Os nêutrons liberados da fusão dos núcleos do deutério e do trítio poderão escapar do campo magnético, pois não são carregados eletricamente. Esses nêutrons livres vão reaquecer uma camada de metal líquido. É esse calor que, transformado em vapor, alimentará as turbinas elétricas, como ocorre atualmente nas centrais de fissão. Os cientistas acreditam que a fusão nuclear poderia ser 10 vezes mais eficaz que a fissão. Outra vantagem é que a fonte de combustível é quase inesgotável, já que o deutério e o trítio podem ser extraídos da água. Se um dia chegarmos a controlar a fusão nuclear, não haverá mais problema de energia. O planeta contém em seus oceanos o combustível mais simples e abundante que existe, a água. H2O, o composto mágico de hidrogênio e oxigênio. A energia obtida pela fusão do hidrogênio contido em 1 litro de água equivale à mesma energia produzida pela combustão de 300 litros de gasolina. E não é tudo. Os resíduos resultantes da fusão nuclear teriam um curto período radioativo, algumas dezenas de anos. Mas os resíduos provenientes das centrais de fissão nuclear duram milhares de anos. Porém, só quando a fusão nuclear for realizada, tudo isso poderá ser verificado. Existe um probleminha. A fusão nuclear poderia exigir temperaturas da ordem de 100 milhões de graus. E sabemos que a temperatura no interior do Sol é de apenas 15 milhões de graus. Por isso, enquanto esperam pela fusão nuclear ser realizada, nossas centrais produzem energia por fissão, o que cria uma nova dificuldade, a eliminação dos resíduos radioativos. Assim como alguns metais são sensíveis à corrosão, as células vivas das plantas ou de nosso corpo são sensíveis à radioatividade. Conhecemos bem os raios ultravioleta, que são invisíveis, mas queimam a pele. Do mesmo modo, uma forte exposição à radioatividade pode causar queimaduras, e especialmente certos tipos de câncer, como a leucemia. O mais terrível é que a radioatividade também pode provocar mutações. O problema dos resíduos radioativos é sério. Alguns elementos podem manter sua radioatividade durante séculos e até milênios. Normalmente, os resíduos são colocados em espessos invólucros de concreto e aço e enterrados profundamente no solo ou no fundo dos oceanos, na esperança de que eles resistam ao tempo. Mas também existe a reciclagem. Uma parte dos resíduos é recuperada na medicina e até na alimentação.
Mas como a medicina consegue aproveitar a matéria radioativa se ela pode ser tão nociva? Graças aos avanços da tecnologia, hoje é possível tornar os elementos artificialmente radioativos. E esses elementos radioativos são largamente utilizados para fins médicos. Um exemplo é o cobalto-60, cuja desintegração radioativa emite raios gama. Desde os anos 50, os hospitais utilizam esse tipo de radiação no tratamento do câncer. Isto porque os danos causados nas moléculas desoxirribonucleicas ou moléculas de DNA presentes em cada célula viva são mais difíceis de remediar numa célula cancerosa do que numa saudável. Quando os raios gama dos aparelhos de cobalto atingem o núcleo de uma célula, eles dividem as moléculas de DNA. Os cientistas acham que 2 quebras na molécula de DNA de uma célula cancerosa são suficientes para impedir que ela volte a se ligar. Com o mecanismo interno desregulado, a célula cancerosa não pode mais se reproduzir. Se os raios gama conseguirem atingir um grande número delas, é possível interromper a doença. As células saudáveis que estão em torno das cancerosas também são sensíveis aos raios gama, mas sua resistência é maior. Em cada sessão, um técnico traça linhas na pele do paciente, delimitando uma parte do órgão a ser tratado. As partes sadias do corpo são protegidas por anteparos de chumbo que têm a propriedade de absorver os raios gama. Além disso, para evitar a destruição das células saudáveis, é preciso adequar a potência da radiação de acordo com a natureza dos tecidos expostos. E para minimizar as radiações recebidas pelos tecidos sadios, o tumor é atacado sob diferentes ângulos. Assim, a radiação é distribuída por várias superfícies de tecidos sadios, enquanto os tecidos cancerosos são sempre diretamente atingidos. Em mais de 70 países, perto de 500 mil de pessoas são tratadas anualmente com aparelhos de cobalto.